Ô, Vamp, sua opinião, você que conhece bem esses bastidores, e acrescento a essa dúvida justamente o que a gente falava sobre o comportamento em geral do Pedro. Um bom menino, que não reclama, não faz o barulho, não faz o auê. Chega um Kennedy aí, como é que fica pro Pedro? Esses caras não vão ficar de boa. Então, eu joguei com o Renato, a gente mantém até uma amizade legal, né? Ele escuta as pessoas também. Dirigente, todo mundo escuta, jogador, escuta todo mundo. Mas a decisão final que toma é ele. Sim. E por que não botar o Pedro? O Flamengo comprou o Pedro da Florentina, né? Sim. Comprou caro. Eu acho que o Pedro já foi prejudicado e muito em não ter ido para as Olimpíadas. Sim. Perdeu espaço na seleção principal, que ele chegou a ser convocado para a seleção principal e se lesionou, não foi. Quando ele não vai para as Olimpíadas, ele perde a oportunidade. Não sei se ele ia ser o titular, provavelmente seria o titular. Seria o campeão olímpico. Campeão olímpico e titular. Abriu vaga para o Matheus Cunha, né? Sim. Já na principal. O Pedro fica no banco do Flamengo. Seria titular em qualquer time do Brasil, até no próprio Flamengo. Eu tenho aquela teoria minha. Você pode botar 11 jogadores ruins para jogar e não pode botar 3 bons. 3 não pode jogar juntos. Então, não há porquê. Só se a diretoria do Flamengo está rasgando dinheiro. Você já desvalorizou o atleta porque não foi para as Olimpíadas. O jogador, quando ele é vendido, ele é mais caro porque veste a camisa da seleção. Quando você não veste a camisa da seleção, é um preço. Quando você veste, é outro. E eu duvido que a diretoria do Flamengo tenha optado de Agora, não da botar mesma o Pedro. maneira que o Pilhado fala por que a diretoria pediria para escalar, por que o Roger diria que teve um feeling que a direção... Quer dizer, da onde sai uma... Não sei, quer dizer, tô aqui também jogando pro alto. Por quê, né? Eu não sei, eu não ouvi exatamente o que o Roger falou, né? Mas, sim, não tem um motivo para a direção do Flamengo querer boicotar o Pedro, ou sei lá, quer vender, não sei. Brigou e tanto para não levar para as Olimpíadas para ficar no plantel. E assim, e o Rogério também não escalava os dois juntos. Não é tão simples assim encaixar o Gabigol e o Pedro. Você pode tentar. O Renato falou, eu já botei algumas vezes. Né? O Renato, ele, por enquanto, ele está na cabeça dele que ele vai ter um centroavante só, que é o Gabigol. Então, é difícil. Eu já ouvi de um técnico, num papo informal, assim, como é que você escalaria? Você conseguiria encaixar os dois? Ele me falou assim, eu tentaria um volante, assim, tipo Arão, Everton Ribeiro e Arrascaeta, os dois por dentro, os dois meias. Tentaria o Gabigol de um lado, o Bruno Henrique do outro, o Pedro de centroavante. Então, deixa eu te perguntar, Bruno, nessa pegada, quando a gente fala que... E o próprio Renato falou agora, mas ele joga na posição do Gabigol. Eu devo entender nada de futebol, porque eu olho para esses dois e acho esses jogadores completamente diferentes. Características super diferentes. Assim, né? o Pedro um centroavante de área. O Pedro é de área, o Pedro quando sai da área, porque tem muita qualidade. Isso, faz o pivô, distribui. Mas o Gabigol movimenta mais, é mais rápido. Movimenta para os dois lados. São os dois centroavantes, mas eles têm características diferentes. O Gabigol podia ser quer dizer, é um centroavante, mas é um atacante, é um ponta se precisar, ele joga... Sem a bola, o Gabigol ia ter que se sacrificar um pouquinho mais, ele ia ter que fechar o lado. No Santos, ele chegou a jogar de ponta com o Ricardo Oliveira, de centroavante. Sim, cortava pra dentro. Assim, vou falar dois caras daqui da América do Sul que jogam na Europa, eles estão jogando há mais de 15 anos, 20 anos junto na seleção, que é o Soares e o Cavani. Sim, perfeita comparação. Entendeu? Dois atacantes que são dois centroavantes completamente diferentes. Até usando o sistema que a seleção... em Copa do Mundo e todo mundo teme os dois quando vai jogar. E até usando o sistema que a seleção uruguaia usa, ele joga com duas linhas de 4 e os dois na frente. Aí dava pra fazer o Bruno Henrique de um lado, tipo, o Arrascaeta do outro. No meio, o Everton Ribeiro. A palavra feeling, ela não significa informação. Feeling é um sentimento. Sim. Então, ele teve um sentimento. Mas você tem um sentimento de uma coisa assim específica? Ele falou com feeling que tá trânsito na Joaquim Eugênio. Ele não agora. disse eu tenho uma informação que a diretoria do Flamengo pede para não escalar o Pedro junto com o Gabigol. Ele não falou isso. Ele falou tem um feeling, tem um sentimento. Como quem diz, deve ter alguma razão. Eu acho que isso jamais a diretoria do Flamengo faria para um técnico que está dando goleada em todo mundo. O Renato, o time que ele está escalando, está goleando todo mundo. Eventualmente perdeu aquele jogo pro Internacional, empatou hoje com o Ceará, mas o restante do Renato é mais de 90% de aproveitamento e com goleadas. Então, para mim, não tem muito sentido, muita lógica a direção se intrometer nesse tipo de ação de campo. Acho que não faria. Pilhado, o que você acha? E comente também aí sobre o gol do seu parça, Vitinho. Legal ver o Vitinho sendo importante para o Flamengo, né? Não, eu vou falar eu vou ter uma opinião polêmica aqui, tá? Para mim, hoje, eu não colocaria o Pedro de titular do Flamengo. Hoje. Acho o Pedro um cracaço. Agora, você tem um quarteto no ataque do Flamengo
que é muito difícil você mexer. É muito difícil. Se os 4 tiverem em boa fase, e agora o Everton Ribeiro está recuperando uma boa fase, você tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Eu não tiraria esses 4 para colocar o Pedro, eu. E agora, com a chegada do Andreas Pereira, eu não tiraria jamais o Andreas como segundo volante, se ele jogar o que ele pode jogar, para colocar o Pedro no time. Também acho como vocês, que o Pedro é um dos melhores atacantes do Brasil. Mas ele deu o azar de cair num time que é muito difícil você entrar. Porque os 4 que estão lá na frente, eles são firmados lá na frente. Eles viraram ídolos. Eles conquistaram tudo no Flamengo. E outra, foi o que o Nilson falou. O Renato Gaúcho, ele tem 12 jogos no Flamengo. São 10 vitórias, 37 gols e uma derrota. Tem um empate. É difícil você não mexer num time assim, na minha opinião, mas respeito muito porque eu gosto muito do Pedro também. Agora, o Vitinho é muito bom, cara. É muito bom você ver o Vitinho jogando bem. Foi um dos melhores jogadores em campo. E eu sempre falo, às vezes as pessoas me cobram, até no meu canal lá no Pilhado, fala mal do teu amigo, Pilhado. Fala mal do teu amigo. Cara, eu não falo. Eu não consigo falar mal do Vitinho, eu assumo isso aqui, porque é uma pessoa, cara, que é um caráter absurdo. Não faz mal pra ninguém, só tenta ser legal com todo mundo. E é muito bom ver o moleque jogando bem, cara. É muito bom porque ele merece. Ele não... O Vitinho e o Pedro no ataque do Corinthians, com Renato Augusto e Juliano, faria à frente a Palmeiras, a... Não tô falando que seria campeão, mas faria jogo duro contra o Flamengo. Lá atrás tem Fagner, Castro, João Vitor, o Gil, o time vai ser... Faria mesmo. Eu concordo com o Thiago, é que, assim, de fato, não é tão simples e, assim, seria um teste, assim, tentar escalar os 5. E assim, talvez o Renato pudesse ter testado contra o ABC, o Rogério teve algumas oportunidades que talvez pudesse, talvez no Carioca do ano que vem, pra ver, é um teste, mas não dá pra ter certeza que Brunão, funcionaria. Você não acha que, sei lá, talvez eu, por não viver o dia a dia do Flamengo como Pilhado, tenha uma opinião diferente, mas a minha sensação é que apesar de nome escrito já na história do clube e importantíssimo pro elenco, eu não teria um Everton Ribeiro à frente de um Pedro hoje no time. Pra mim é indiscutível isso. O Everton Ribeiro já fez muito, mas o Pedro é o futuro. O Everton Ribeiro é o passado. Fred, eu acho que tem que ser muito claro. Eu já claro. falei aqui, em algumas reuniões, eu estava num programa e eu estava sentado, nada menos, nada mais, né, sendo entrevistado por Diceu Lopes, Zico e Rivelino. Porra. E o Diceu Lopes, ele falou assim, ó, o Rivelino e o Zico fazem uma pergunta para ele, por que ele não foi em 70? Se foi culpa do Zagallo. Ele falou, não, o Zagallo não teve culpa de nada. A culpa foi minha, eu era o melhor jogador do país naquele momento, e eu fiquei calado, não falei nada. O Pedro, na sua timidez, isso atrapalha a carreira. Seleção, tudo. O Pedro tá ficando para trás de tudo, aonde ele é um cara de qualidade. Poderia arrumar um tumulto. Se eu sou o Pedro, aí que eu falo que o Romário, que qualquer outro, o próprio Renato Gaúcho, que é o treinador. Você uma vez já contou uma história. Já teria arrumado logo um tumulto para ir embora. Porque, ó, já arrumava um time lá na Europa. Não, arruma um tumulto, o Palmeiras vai querer. Grêmio vai querer. Todo mundo vai querer. Inter vai querer. Não sei como vai pagar, mas todo mundo vai querer. Vai ter que dar um jeito. Você uma vez já contou uma história que na seleção você meio que se impôs assim, o pessoal da Europa não queria ficar no banco. Você falou, não, peraí, eu jogo no Corinthians. Na seleção mesmo que joga no Palmeiras. Pode perguntar isso, ó. Quando eu faço 2 gols contra a Argentina, nessa eliminatórias para 2002, aqui no hotel aqui ao lado do Maxu de Praza, teve uma reunião. O Luxemburgo fez a reunião. Eu vinha de titular nos últimos jogos. Aí chego no jogo contra o Paraguai, lá em Assunção, fico no banco, não entendi nada, entro no jogo, o Cafu expulso, entro no jogo, participo da jogada, a gente perdeu de 2-1. Participo da jogada do gol. Do gol do Rivaldo. Na volta aqui, uma reunião, todo mundo sentado, o Luxemburgo fez a reunião e perguntou, quem quer falar alguma coisa? Eu digo, eu quero falar. Eu quero falar porque, ó, porque o Zé Europeu não pode ficar no banco? Não pode atravessar o Oceano Atlântico, ficar no banco, eu jogo no Corinthians, que tem a segunda maior torcida do Brasil, é um clube gigante. Aí já botei os caras na fila, né? O Alex joga no Palmeiras, o Ronaldinho Gaúcho joga no Grêmio, e os caras da Europa não podem ficar no banco. O Zé Europeu queria ficar maluco comigo. Quem é o Zé Europeu? Roberto Carlos, os caras que jogavam tudo na Europa. O César Sampaio, você tá louco? Eu digo, louco não, é minha opinião. Sabe o que aconteceu? Sempre deu sua opinião. Deu uma confusão na hora lá, entre todo mundo. No dia seguinte, treino, o Luxemburgo botou nós 3 de titulares, os 3 titulares. E no jogo, o Ronaldinho fez 1 e eu fiz 2.
E o Alex participou de todos. Então, o Pedro, haver humildade demais é burrice, gente. Sim. Que nem ele falou assim, o Pedro é muito gente boa, o Vitinho é gente boa, só que a carreira não é de 50 anos no futebol. Eu também acho que O Pedro já passou ficou para do trás tempo. aí de ser muito humilde. O Matheus Cunha pode ir uma Copa do Mundo daqui a um ano. Quando o time tá Por causa ganhando de uma tudo, atitude de Vamp. você não tomar um posicionamento. Ô, Vamp, se o time é campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão, aí o Pedro é o cara da Libertadores ou da Copa do Brasil, o outro é o cara do Brasil. Mas não é exatamente isso que está acontecendo. É fato, como vocês disseram, que o Renato tem 10 vitórias, né, 37 gols, o Thiago falou, é um desempenho espetacular. Mas o Pedro, fazendo uma análise pessoal da carreira dele, eu estaria preocupado se eu fosse ele também. É festa fazer parte de um grande elenco campeão e você não aparece, você não aparece. Eu acho que o futebol é super coletivo, mas eu também, se fosse o Pedro, acho que estaria me mexendo lá dentro para ter mais oportunidades. Deixa lá, mas eu também quero seguir minha carreira, que eu quero também ser um astro. Eu quero brilhar, eu acho que a opção do Pedro hoje é deixar o Flamengo. Hoje é muito difícil. Como é que você vai sacar o Gabigol? Ou você vai sacar... Você falou o Everton Ribeiro, é verdade. Eu gosto do Everton, mas eu montaria eu prefiro com o Pedro. sem o Everton. Mas o treinador não mexe assim, ele não faz isso. Eu não tô falando nem de Você vê o Everton, eu não tô falando nem em relação ao treinador e montar, eu tô falando o atleta tem uma atitude. Então, é isso que eu tô dizendo. Ele tem que ter uma atitude que ele não vai quebrar nunca. O que ele quer pra vida dele, né? O que ele junto quer? com o empresário para jogar em outro time. Essa é a atitude. Para ter uma conversa franca, dizer, olha, eu faço parte real o seguinte, eu não estou tendo oportunidade no Flamengo, não estou vendo essa oportunidade a curto prazo no Flamengo, então me deixe embora para jogar entre o time. Eu acho que é a única saída para o rapaz. Eu vou dar um exemplo, exemplo que isso é nítido, o Palmeiras. Se o Abel Ferreira deixasse o Dudu mais uns 5 jogos no banco, ia ter tumulto. O Dudu ia tumultuar. Porque no dia a dia convivendo, você percebe. Ele ia dar entrevista, ia falar, o que eu tô fazendo o Abel aqui? dava Por que uma eu vim, estocada né? nele, primeiro é o grupo, aqui ninguém é maior. Vê se não botou o Dudu pra jogar. Hoje já virou titular ali, E é o principal jogador do time. É o melhor jogador do time. Esse negócio de oportunidade, isso aí não é necessariamente um desrespeito, é se posicionar. É lutar pelo seu, né? Lutar pelo seu. O Ivan falou do exemplo do Matheus Cunha. Se o Matheus agora vai ter 3 jogos da seleção, se ele entra bem num dos jogos, mete gol, como é que vai se tirar Como é que vai tirar o cara? Copa do Mundo, que é o sonho de todos. Todo mundo tem um objetivo. O Vamp. Não é só jogar. Fala ganhar o piada. dinheiro. Não, o maior exemplo, né, que o Vamp estava falando do Dudu é o Hulk. O Hulk não estava jogando com o Cuca, ele botou a cara, falou no microfone que ele não estava recebendo chances, que ele queria Poucos jogar. minutos. Começou a jogar e virou o cara do time, virou o cara do futebol brasileiro, inclusive.